Saúdo a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Nesse momento eu convido a todos a se colocar de pé, mesmo dentro dos seus lares, e vamos fazer uma oração iniciando mais um culto através dessa live. Justo e maravilhoso Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Que cada pessoa que venha estar assistindo essa transmissão venha ser tocada por Ti, Deus. Porque aqui é a Tua casa, casa de adoração. E eu creio que onde cada um dos Teus filhos está para Te adorar, o Senhor se faz presente. Fala, Pai, com cada um que está assistindo essa transmissão. Toma a vida de cada um em Tuas mãos. Eu entrego a Ti, já Te agradecendo por tudo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. E é mesmo assim, né? Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas o Espírito Santo, Ele sabe. E quando a gente não tem nem palavras para orar a Deus, Ele conhece e Ele leva para Deus as nossas lágrimas, o nosso gemido e o nosso clamor. Eu vou deixar aqui para a meditação de todos, lá em Jó 42, o versículo do 2, do 1 ao 6. Do 1 ao 5. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu me perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas, mas que eu não poderia saber. Tu dissestes, agora escutastes, e eu falarei. Vou lhe fazer uma pergunta e você me responderás. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ao ler essa passagem, eu penso no que Jó ele deveria estar sentindo, porque todo o livro de Jó, nós vemos como ele começou a perder todas as coisas e o diálogo dele com os seus amigos. E eles de toda forma tentavam acusar e mostrar que Jó estava errado diante de Deus. Mas Jó ele precisou passar por uma experiência com Deus para poder ver a glória de Deus. É muito fácil dizer que conhecemos a Deus só por ouvir ou estar na igreja. Mas verdadeiramente conhecemos a Deus quando temos intimidade com Ele.
Quando procuramos depender dele, nesse momento não tem sido fácil nem para mim, nem para vocês. Mas Deus, Ele não perdeu o controle. E que em meio a essa situação, em meio a essa prova, nós venhamos aprender. Porque Deus, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos renovar, Ele quer nos construir, nos reconstruir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Medite neste louvor. Te adorar, te adorar. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza de sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar. Me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos estrondos de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais dos palácios, nos hinos de louvor, nas covas dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que perdeu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, nas notas de muitas e muitas e muitas e muitas canções, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus
Deus está me ensinando a adorar. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, Deus ele está nos ensinando a confiar, nos ensinando a depender, nos ensinando que tudo vem dele, por ele, para a glória dele, porque não somos nada sem ele. Hoje é um dia muito importante para mim, porque faz 7 anos que eu estava numa sala de cirurgia, e eu lembro que eu cheguei com a minha mãe naquele quarto e cantava só assim, ó. Antes que eu viesse a existir, traçasse um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Tanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. E o Deus soberano que entrou comigo ali naquele branco 3 vezes é o mesmo que está aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muita gente numa situação difícil, que se encontra até fraco na fé neste momento. E nesse momento eu convido o pastor a orar exatamente por essas pessoas, pela igreja que se encontra fraca, para o Senhor renovar, porque a igreja é dele e tudo é dele. Aleluia. A paz do Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe todos aqueles que estão assistindo e também já abençoe aquele que vai assistir. Oremos. Senhor, nessa noite nós te louvamos pela oportunidade em meio a essa situação que o Senhor nos concede para estarmos aqui juntamente com um grupo pequeno, mas com o intuito de louvar, exaltar e engrandecer o teu nome e passar assim uma mensagem da tua parte para cada um que vai ouvir, meu Deus, essa live. Também nesta noite, Pai, eu não posso contemplar, mas o Senhor contempla cada servo teu, aonde se encontra, a situação que se encontra. Pai, muito está dizendo, e agora o que é que nós vamos fazer? Acabou tudo, não há solução, mas a tua palavra diz que nós devemos estar olhando para o Senhor, que é o Criador do céu e da terra, e que é de lá vem o nosso socorro, que nem a tua palavra diz no Salmo de número 125, versículo 1, quando ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra. Pai, nesta noite, renova as suas forças. Pai, nesta noite, Pai, levanta a cabeça de todo aquele que está cabisbaixo. Pai, renova a esperança, que a confiança venha a ser renovada no Senhor, que tudo isso vai passar, o teu nome vai continuar sendo glorificado, o Senhor vai continuar sendo o mesmo. Pai, é isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
lá em Salmos 9. Os versículos 9 e 10 dizem: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora de adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra correr, para ter, para ver, para ser, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o teu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu ar, o meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. Esse hino, ele é muito lindo, ele fala muito ao meu coração,
o quanto precisamos de Deus, depender dele para viver, para correr, para ser, para ter, porque tudo vem pelas mãos dele. E nesse momento eu convido você a orar juntamente comigo por todas as pessoas que estão enfermas, que se encontram dentro dos hospitais, que estão enfermas dentro do seu lar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para dizer, somos carentes e dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Neste momento, Pai, gostaríamos de Te entregar a vida de cada um que se encontra enfermo, Deus. Só o Senhor conhece cada um como está, conhece o coração, Senhor. Vai vendo cada médico, Deus, cada familiar que está enterrando, que está perdendo seu filho, seu ente querido, seja consolo, seja refúgio, porque só o Senhor é quem é. Louvado e engrandecido é o Senhor. Visita as UTIs, Pai. Dá a quem está precisando de ar, Senhor. Seja força, a vida para essas pessoas. Porque é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, que ressuscitou Lázaro, é o Deus que estamos aqui clamando. Porque nós cremos que aquelas pessoas ali vão ser curadas e muitas vão chegar aqui, Pai, na Tua casa para dizer, Deus, Ele me curou. Visita o lado de cada uma dessas pessoas, Pai. Vai dando força, vai dando ânimo e entrando com cura na vida delas. Eu entrego em Tuas mãos. Amém. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esse texto ele é muito lindo porque ele mostra que aqui no mundo nós temos aflições, nós temos dificuldades, mas de nenhuma maneira Deus ele nos deixa só. Que em meio a toda essa dificuldade, em meio a toda essa pandemia, Deus, Ele vai fazer, porque nós sobrevivemos pela glória de Deus. Nós não sabemos o que tem preparado para Deus, para nós amanhã, mas Deus, Ele já cuidou e preparou cada detalhe. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção. Esse louvor que eu vou louvar agora, ele é muito conhecido e talvez muitas pessoas se encontrem nessa situação. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no ar. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Mas Deus me escondeu bem debaixo de Suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perder
Descendo, aprendi a subir. Descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 E porque sabemos que é mesmo assim, estamos vivendo um caos, mas depois vem coisa boa da parte do Senhor. Porque Deus, Ele é o Deus que prova, mas aprova. Em meio a toda a situação, em toda a trajetória, Deus, Ele não perde o controle. Então meditem nesse hino e tenham fé. Que muitas vezes a gente, para subir, tem que descer aos pés do Senhor e se humilhar, porque é Ele quem ouve os nossos clamores. E nesse momento vamos ficar novamente em pé e orar para passar para a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por essa primeira parte de louvores, que o Senhor venha ter recebido, que o Senhor venha ter falado com cada pessoa que está assistindo neste momento. Continua a falar aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra. Usa a Tua serva, Senhor, conforme o Senhor quer. Te entregamos em Tua mão, em Tuas mãos, e já te agradecemos por tudo. Amém. Eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor nesta noite. Eu gostaria de dizer que verdadeiramente que nós estamos louvando aqui, sentindo a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sei que você também no seu lar também está sentindo a presença do Senhor. Se você está ligado no céu, você também está sentindo que verdadeiramente nós estamos profetizando que tem coisa boa chegando. Tem algo melhor de Deus para nossas vidas. Não importa, né, quando passar
tudo isso, nós vamos olhar para trás e vamos dizer que não importa tudo que nós passamos, mas o importante é que sobrevivemos, o importante é que o Senhor, Ele não nos deixou. Ele esteve e sempre estará ao nosso lado, independente da situação. E eu convido você a abrir sua Bíblia nesta noite, num texto da palavra do Senhor bastante conhecido. No livro de Êxodo, capítulo 14, vou ler do versículo 1 ao verso de número 4. Eu gostaria que você também aí no seu lar, pegasse a sua Bíblia, estivesse com ela aberta. Nós vamos ler esse capítulo praticamente todo, mas eu gostaria que você acompanhasse aí no seu lar a leitura. Eu vou estar lendo do verso de número 1 ao verso de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mude o rumo e acampe perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampe à beira-mar, defronte de Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que você que está aí no seu lar nesta noite, você já ouviu muito se falar, se pregar sobre a travessia do Mar Vermelho, sobre a retirada do povo de Deus do Egito. Mas nesta noite nós vamos meditar um pouco nesta palavra, que o Senhor Jesus, ele ordena para que Moisés e os israelitas tenham saído já do Egito. Deus, ele já tem se feito presente na vida daquele povo de várias maneiras. E para completar, o Senhor, Moisés conseguiu tirar aquele povo dali através do poder de Deus, e eles estão caminhando. Mas o interessante é que Deus manda que ele, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mude o rumo. O povo de Israel estava indo por um caminho. Deus, ele já colocou o povo de Israel na rota certa. Não é a rota que o Senhor queria para assim concretizar os seus planos. Se você começar a ler o finalzinho do verso número 13, você vai entender, a partir do verso 17, que Deus, ele se preocupou e não deixou que Moisés guiasse aquele povo pela terra dos filisteus. O Senhor se preocupou daquele povo ver as guerras, o povo de Israel e o povo querer voltar. Deus, ele encaminha aquele povo pelo lugar certo. Moisés, ele está indo para um lugar, aí de repente ele recebe a ordem do Senhor para dizer aos israelitas que vai mudar o rumo. O povo, ele está indo e Deus, ele manda mudar o rumo da trajetória, mudar o rumo da história, mudar o rumo completamente. E Moisés, ele vai, o Senhor diz para Moisés exatamente para onde ele queria que o povo fosse e aonde Deus estava direcionando aquele povo para ir. Está no capítulo número 2. O Senhor, ele manda que o povo de Israel parasse ali, parasse de frente ao mar, em Piairote, e ficasse ali. Não é? O Senhor manda que eles pousassem ali, permanecessem ali. Moisés, ele é obediente, fala para o povo retorna do caminho e faz assim aquilo que o Senhor havia ordenado para o seu povo. Agora, irmãos, interessante é que quando esse povo ele chega em Piairote, eu estava analisando um pouco do significado desta palavra, e entre atoleiros e outros, eu gostei deste beco sem saída, porque verdadeiramente este significado era o que aconteceu com aquele povo. Para outras pessoas que estivessem nessa localidade, tinha a saída, porque tinha como voltar. Para o povo de Israel, não. Para o povo de Israel, quando eles
estavam ali de frente ao mar, quando eles pararam de frente ao mar, de um lado montanha, do outro montanhas, eles estavam, o faraó vindo atrás, eles estavam encurralados. Eles estavam realmente em um beco sem saída. Olhando humanamente, aquele povo não tinha mais solução. Eles iam ser alcançados pelo exército de Faraó e eles trariam ele de volta como escravo. Só que quem mandou Moisés dizer ao povo que mudasse o rumo foi Deus. E quando Deus ele manda, Deus ele se responsabiliza daquilo que ele está a mandar. Observe que naquela época, Moisés não tinha uma bússola para se guiar, para saber para onde ir. Moisés não tinha um GPS. Moisés tinha unicamente a ordem de Deus. Moisés ele tinha a ordem do Senhor e ele deixa ser guiado pela ordem do Senhor. Mas observando aqui este tema, um beco sem saída, onde estava o povo de Israel, nós vamos observar um pouco aqui que beco sem saída é o lugar que às vezes Deus ele nos leva. Deus, em determinados momentos, ele pode nos levar para um beco sem saída. Mas como? Olha aqui o povo de Israel. O povo de Israel, literalmente, ele viveu esta situação. Mas como é que Deus ele pode me levar e te levar? Ele, aqui em relação ao povo de Israel, foi uma ordem específica de Deus. Observando o capítulo de número 2, você vê que Deus ele dá uma ordem a Moisés. O povo de Israel chegou ali, naquele lugar, naquela direção, por uma ordem específica. O Senhor falou, vá para lá. E assim eles obedeceram. Mas Deus ele levou aquele povo para aquele lugar com alguma finalidade. Veja o verso número 3. Diz assim a palavra do Senhor, o verso número 3. O faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Aí o verso 4. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Deus, ele manda aquele povo e ele declara qual é o seu propósito. O propósito do Senhor aqui era que o nome dele fosse glorificado e que Faraó reconhecesse o poder dele. Era única e exclusivamente para glorificar o nome dele. Deus, ele leva aquele povo para ali, mas ele tinha uma finalidade. O beco sem saída, aparentemente encurralados, sem solução, Deus tinha uma finalidade. Deus tem sempre uma finalidade para todas as coisas. Nada é em vão, nada é por acaso. Não é? Deus, ele tem os seus propósitos. Ainda que hoje nós não podemos entender. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas depois o Senhor nos fará conhecer, se assim Ele quiser, qual é o seu propósito e qual é a sua vontade. E os israelitas chegaram naquela posição para os propósitos do Senhor. Ele colocou o povo no mar para os seus propósitos. Interessante que o propósito do Senhor, aquilo que Deus determina para acontecer, não é? Interessante que ninguém pode mudar. O Senhor, ele traçou uma trajetória para aquele povo e nada poderia fazer o Senhor mudar. Nada poderia fazer o Senhor voltar atrás. O plano de Deus, através daquele povo, era que o seu nome fosse glorificado. O plano de Deus, através da minha vida, através da sua vida, é que o nome dele seja glorificado. Para isso ele me salvou, para isso ele te salvou, para que o nome dele seja glorificado. Aonde eu e você chegar, o nome do Senhor ser glorificado. Mais adiante, irmãos, nós vamos perceber também que num beco sem saída, onde estava o povo de Israel, é o lugar também onde que muitas vezes Deus nos prova. Quando nós estamos em um determinado momento,
não é? Em um beco sem saída, em uma situação difícil. É naqueles momentos também que Deus nos prova. Mas Deus nos prova. O primeiro ponto aqui é no caminho da obediência. É o que a gente vê no capítulo 4, o finalzinho. Deus nos prova também no caminho da obediência. Ele diz assim no finalzinho do capítulo 4: e assim fizeram os israelitas. Muitas vezes Deus ele nos prova neste caminho para saber se eu e você somos obedientes. Às vezes nós estamos passando por uma situação e Deus ele está nos provando. Agora, como será o final desta prova? Nós não sabemos, não é? Mas aqui o povo de Israel foi provado, mas obedeceu aqui. Até aqui a ordem que o Senhor determinou, eles obedeceram. Outro ponto importante é que Deus, muitas vezes, Ele permite também que ainda num beco sem saída, nos sobrevenham umas circunstâncias ainda mais difíceis. Às vezes a situação já está difícil e Deus permite muitas vezes que piore. A gente, com nossos olhos humanos, a gente não consegue entender como é que pode. Se já estava ruim, ficou pior. Se o povo já estava ali na frente do mar, montanha de um lado, montanha de outro, aí Deus diz assim, vou provar mais um pouquinho. Porque às vezes nesses momentos difíceis, de situações difíceis, o Senhor nos prova. O Senhor prova para ver se vamos ser aprovados. Aí do capítulo 5 ao capítulo 9... nós podemos ver aí que Deus ele deixa as coisas ainda mais difíceis. Quando você começa a ler esse capítulo 9, o versículo 9, o capítulo 14, versículo 9, você começa a entender que Deus ainda complicou um pouquinho mais. Já estava difícil ali para aquele povo, as circunstâncias que vieram logo a seguir, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó vai atrás do povo. Se lá já estava difícil, começou a piorar. Quando chega aqui no versículo 9 do capítulo 14, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram. Quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pieirote, defronte de Baal-Zefron. O pessoal estavam ali, o povo de Deus estava ali, aí eles são alcançados pelos homens de Faraó, pelo exército de Faraó, eles são alcançados por eles. Mas o interessante é que o Deus que deixou a situação ainda mais difícil, esse mesmo Deus, ele entra com a solução, ele entra com a providência, porque o objetivo ali, irmãos, era o nome do Senhor ser glorificado. Tudo isso aqui aconteceu para que o nome dele fosse e continuará sendo glorificado para a honra e glória do nome do Senhor. Mas às vezes também, irmão, num beco sem saída, é o lugar que muitas vezes nós falhamos com o Senhor. Muitas vezes, naquele momento que nos sobrevém uma circunstância difícil, nós fazemos igual aqui o povo de Israel. O povo de Israel que estava ali, cuidado, guardado, protegido, tendo prova do cuidado de Deus. Mesmo assim, diante da circunstância difícil, eles começaram a murmurar e falharam com o Senhor. É o que diz o verso 10 ao verso de número 12. Do verso de número 10, diz primeiro assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, verso 11, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Verso número 12. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios, do que morrermos no deserto. O povo de Israel tinha Deus ao seu lado. O povo de Israel via
que durante a noite Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, para que aquele povo não ficasse com frio, para que ninguém morresse de frio. Durante o dia no deserto, Deus mandava uma nuvem para que aquele povo não ficasse queimado no sol, para que o sol não ofendesse aquele povo. O povo estava ali com a constante presença do Senhor. Mas mesmo assim, quando a circunstância difícil chegou, eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a falar para Moisés: por que você nos tirou do Egito, Moisés? Deixava a gente lá mesmo. Era melhor morrer escravo do Egito do que morrer no deserto. Será que lá no Egito não tinha túmulos para nos enterrar? O povo começou a murmurar. O beco sem saída, irmãos, às vezes é um lugar que nós falhamos com o Senhor. Mas por que nós falhamos? Pela nossa falta de fé. Quando vem as circunstâncias, quando vem um momento difícil, às vezes falta fé. Às vezes falta a convicção do Deus que nós servimos. A Bíblia diz no capítulo 6 de Hebreus que aquele que se aproxima de Deus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, em primeiro lugar, ele tem que crer que Deus existe. O povo de Israel estava ali, vendo Deus trabalhar no meio dele. Crê que Ele existe, segundo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que quando eu e você chegarmos diante do Senhor, a gente se aproxime dEle, mas com fé. A gente ore, mas ore sem duvidar no nosso coração. A gente creia que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é o Deus que dá galardão. Ele tem o prazer de galardoar aqueles que o buscam. Então ali o povo de Israel começaram a reclamar, começaram a murmurar contra Moisés por ter estado ali naquele lugar. Mas eles esqueceram do Deus que o colocou ali. E o beco também, irmão, sem saída, é o lugar onde Deus, Ele nos ajuda. Naqueles momentos difíceis, não é? Que Deus parece que as coisas vão apertar, vai ficar ainda pior. Aí naquele momento difícil que nós estamos a passar, é o lugar também onde Deus vai nos ajudar. É no momento certo que o Senhor chega. Mas o Senhor, Ele não chega no meu tempo. O Senhor, Ele não chega no teu tempo. O Senhor, Ele chega no tempo dEle. O Senhor, Ele chega e Ele age. Aí Moisés, verso 13, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes, veja o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, que hoje vocês veem. O Senhor lutará ou pelejará por vocês. Tão somente acalme-se. Moisés, ele diz para o povo: olha, não tenha medo, fique firme. Não tenha medo, porque veja o livramento que o Senhor vai trazer. Veja o livramento. Aí eu volto um pouco para o hino que louvamos aqui anteriormente. Tem coisa boa chegando. Ainda que nós não estejamos vendo, ainda que aos nossos olhos as coisas estejam ficando mais difíceis, mas nós temos que crer que o Deus que nós servimos, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele não perde o controle jamais. Aí Moisés diz para o povo: olha, o Senhor pelejará por vocês. Não lute com as suas armas. Porque se você lutar com as suas armas, você vai ficar no meio do caminho. Mas se você deixar que Deus, Ele lute por você, se você deixar que Deus, Ele peleje por você, com certeza a vitória é certa. Aí Deus, Ele fala para Moisés erguer a mão, o mar se abre, Deus inverte ali a situação, a coluna de fogo Ele bota para trás. Na frente de noite, o povo de Israel começa a nuvem, né? O claridão está na frente e a escuridão está atrás. Os egípcios não conseguiam ver o povo de Israel marchando. Os soldados, faraó, eles não conseguiam avançar para alcançar o povo de Israel. Porque depois que Deus usa Moisés para abrir o mar, o povo começa uma marcha triunfante em meio àquele mar vermelho. E os egípcios queriam atacar,
enxergar, mas como que eles não estavam enxergando? Deus, ele agiu de maneira sobrenatural ali naquele lugar. Eles não conseguiam alcançar, eles não conseguiam ver, porque o Senhor estava cuidando daquele povo. É o Senhor quem estava a pelejar, como o Senhor disse, através do seu servo Moisés. O Senhor pelejará por vocês. E Deus, ele faz isso. Deus, ele coloca proteção. O povo dele passa uma noite inteira caminhando de mar adentro, Faraó agoniado, querendo passar, querendo chegar, mas tudo é no tempo, né? O Senhor disse, não é tempo ainda não. Fica aí mais um pouquinho, deixa meu povo acabar de passar. Quando o povo de Deus, ele consegue atravessar aquele mar, Faraó começa a entender ali o que aconteceu e vamos atrás. Vamos seguir adiante, vamos em busca desse povo. Aí quando chega, aqui no verso de número 25 do capítulo 14. Verso número 25. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinha dificuldade em conduzi-lo. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor está lutando por ele contra o Egito, confirmando assim o que Deus ele fala através de Moisés. O Senhor pelejará por vós, vos calarei. O Senhor pelejará por vós. Aí aqui o povo de Israel, aqueles soldados de Faraó, eles conseguem assim identificar que era Deus, que não tinha como aquele povo estar ali triunfantemente passando e tudo aquilo acontecendo com os seus carros, com os seus cavalos, era Deus. E através daquele reconhecimento, o nome do Senhor, ele foi glorificado ali naquele lugar. Os egípcios tiveram que reconhecer que era Deus lutando pelo povo de Israel. Era Deus trabalhando em favor daquele povo. E hoje Deus não mudou. Nos dias de hoje o Senhor não mudou. O Senhor ainda trabalha pela minha e pela sua vida. O Senhor ainda hoje, ele faz milagre. O Senhor não mudou. Eu acho linda a palavra do Senhor que diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e para sempre ele é Deus. É necessário que nós venhamos entender que quem peleja por mim e quem peleja por você é o Senhor. E o nome do Senhor é glorificado. Aí aqui no versículo 31 diz assim, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. A partir daquele momento, né, os israelitas conseguiram entender, pelo menos ali, eles começaram a entender o que Deus tinha feito e começaram a confiar no Senhor, né, por um pouco tempo, mas confiar no Senhor. Aqueles que verdadeiramente estavam contritos com o seu coração diante do Senhor, porque sempre vai ter aquele que não crê. Sempre vai ter aquele que não acredita. Sempre vai ter aquele que não quer saber. Mas não importa. O importante é que eles creram, confiaram no Senhor. E o nome do Senhor, ele foi glorificado e ele é glorificado. Por isso que eu gostaria de dizer a você nesta noite, que grande é o Senhor. Não é? Grande é o Senhor e ele é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Alegria de toda a terra. Por isso, diante dele, eu e você temos que nos prostrar e reconhecer que só ele é o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, abençoe a tua vida. E eu passo a palavra para o pastor. Aleluia. O povo interessante, viu toda aquela maravilha de Deus e só passou 2 meses e 15 dias. Tá? Com 2 meses e 15 dias, irmão, o povo começou a murmurar de novo. Mas é necessário a gente ter a fé confiando no Senhor. Eu queria fazer uma correção aqui, que eu citei o Salmo 125,
mas falei o Salmo 121. Então o Salmo correto é o 121, que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Amados, eu queria que você continuasse se inscrevendo, tá certo? E também, eu vou fazer um desafio com você. Convide 2 pessoas, tá? E tenha certeza que essas 2 pessoas também se inscreveram, porque nós estamos precisando, no mínimo, 1000 pessoas. 1000 inscritos, tá certo? E eu tenho certeza que vai haver muito mais. Amém? Vou estar orando pela família e ao mesmo tempo agradecendo assim ao Senhor. Senhor, nessa noite, mais uma vez, nós te louvamos. Desde já te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, nas tuas mãos, toma toda a família de sobre a face da terra. Muitos nesse momento, Senhor, está passando o pior momento da sua vida. O pior momento não é só de perder um ente querido, mas não ter o prazer, não ter o direito de velar pelo aquele corpo, de chorar ali com os demais, de ser consolado. Pai, infelizmente isso não tem ocorrido sobre a face da terra. Mas uma coisa eu tenho certeza, Pai, vai passar. Tudo isso vai passar, Senhor, porque o Senhor tem o controle de tudo e a nossa confiança está no Senhor. Pai, nesses dias, Pai, do dia 16 até o dia 31, nos ajuda, Pai, ajuda o teu povo a ficar em casa o máximo possível, só sair só o necessário, porque nós precisamos, Pai, cada vez mais nos submeter às autoridades para poder assim junto vencermos essa situação, porque o Senhor se agradou do povo quando o povo obedeceu, e nós precisamos cada dia mais ser obediente para ver o teu agir, Pai. Pai, tudo eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus, amém, e receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre, amém.